Essa história aqui foi uma das notícias de ontem mais badalada, né? Situação inusitada onde um veículo foi abandonado com mais de R$1 milhão no porta-malas, no bairro Renascença, aqui na capital maranhense, cujo proprietário seria um servidor da prefeitura de São Luís, prefeito Eduardo Brade, do PSD. Decidiu ele pela exoneração do funcionário público. Boa tarde, Carla. Foi como você adiantou ontem aqui no Bastidores, né, Carla? Bastidores não, Jornal da Mira. O Jornal da Mira. É o hábito. Ela adiantou, foi aqui, não foi lá, verdade? Boa tarde, Cabalau, Gleidson, ouvintes. Já o modus operandi, né, do prefeito Eduardo Brade, mas antes de eu comentar sobre isso, eu quero dizer que eu gostei muito do apelido dado à situação que é carro do milhão, né? Agora sim que está sendo chamado o caso do carro do milhão. Mas vamos lá. Já era esperado, eu disse para vocês que eu estava aguardando um diário oficial extra do município, trazendo essa exoneração, porque existem outros casos que apontam algum tipo de irregularidade ligados a algum funcionário ou à gestão do próprio Eduardo Brade e que a consequência foi a exoneração, né? Então isso aconteceu com o pessoal da cultura, com esse ano por conta do contrato do Juju e Cacai, a escolinha lá da Cidade Olímpica para fazer o carnaval. Aconteceu também na contratação da Pia 77, do ex-assessor do Brade, com um contrato sem licitação de 18 milhões, ele tirou 15 pessoas da central permanente de licitação. E, por sinal, o presidente foi o primeiro, o Washington Ribeiro, e na ocasião que ele prestou depoimento na CPI dos contratos emergenciais, o Washington deixou bem claro que o Brade sabia, sim, desse contrato e que existiam pontos a serem sanados em relação ao contrato e à empresa que seria contratada para poder que assim fosse efetivado o contrato sem licitação em caráter emergencial. Não foi feito nada, assinaram, acabou, era assessor de Brade, pode para ele, né? Mas na legislação não pode. Mas sim, pois bem, então ele exonerou o Carlos Augusto, que chamam de Maquilas, eu estou com Malicaias, não, Maquilas, ele exonerou, mas o que a gente cobrou ontem e observou que deveria ser o certo, ele não fez, que foi explicar. Por que mesmo exonerou o Maquilas, porque o carro era dele, mas o fato do carro ser dele, ele não disse que tinha emprestado, então ele não deu direito ao servidor de se defender, de dizer exatamente por qual motivo ele estava sendo exonerado, ou apenas para inglês ver, olha, então eu vou te tirar porque pode sujar a imagem da administração, mas não é o certo a fazer, né? Ou então, se fez por conta disso, sabe de mais alguma coisa, seria bom explicar para a sociedade, né? Na verdade, seria bom explicar para a sociedade por que demitiu, para resumir toda a ópera. Mas muitas coisas ainda faltam ser respondidas. A Polícia Civil hoje não trouxe nenhuma novidade. A informação que chegou de bastidor é que já tem algumas imagens que foram colhidas, tanto na região próxima, ali onde o carro estava estacionado, quanto em possíveis locais que o carro pode ter passado, que levava à rua lá no Renascença, aqui no Renascença, onde o carro estava supostamente abandonado, né, para poder se chegar a uma definição do que aconteceu. Ontem, no que interessa, eu levantei até as questões que precisam ser respondidas. Quais são elas? Sim, esse carro estava lá, esse dinheiro já estava dentro do carro ou foi colocado dinheiro dentro desse carro? A quantia que estava lá, de R$1.109.350, era a quantia desde o início ou tinha mais, foi retirado e levou para algum lugar? São questionamentos que precisam ser feitos e as imagens podem contribuir demais com isso. E levar, claro, não sei se levar o dono do dinheiro de fato, mas pelo menos quem levou esse carro até lá, e se o dinheiro já estava lá, quem foi essa pessoa? Se o dinheiro foi colocado dentro do carro, depois que o carro chegou lá, quem foi que colocou, afinal? Aí também, Carla, como a Polícia Civil pegou as imagens ali de câmeras da região, quem foram as figuras que manusearam o carro? Quem chegou perto do carro?
quem abriu o porta-mala, quem deixou o carro lá. Isso tudo precisa ser respondido. E como é algo muito diferente, muito estranho, ganhou repercussão nacional, todos os sites, UOL, Metrópolis, quem mais, G1, próprio Globo, todos eles colocaram essa informação, tanto do 1 milhão que foi encontrado, quanto do fato do Carlos Augusto ter sido exonerado pelo prefeito Eduardo Braide. Lembrando para você, ouvinte, que pode não ter acompanhado ontem, o Carlos Augusto ele estava lotado na Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia, CEMIT, e foi colocado lá pelo Diego Rodrigues, que é o atual secretário de Trânsito e Transporte, mas antes era o titular da CEMIT. E foi colocado, ele mesmo assinou a nomeação em janeiro de 2021, assim que o governo passou a tomar conta de São Luís de fato, a gerir São Luís, ele colocou o Maquilas, colocou o Maquilas e desde então está lá. Conversando com alguns atores políticos, eles dizem que o Maquilas é como se fosse um faz-tudo, até motorista ele era também, né? Apesar de estava como analista técnico da CEMIT, mas era como se fosse um faz-tudo. Mas está aí. A polícia ainda não sabe quem é o culpado ou quem causou tudo isso, mas Eduardo Braide já vaticinou na medida que ele vai lá, exonera o servidor, sem dizer por que exonerou. E vamos ficar esperando, de repente o Carlos Augusto fala alguma coisa, né? O que eu acho pouquíssimo provável. Porque todos que foram demitidos dessa forma aí, da gestão de Braide, ninguém quis se pronunciar. O Marquinho do Ailib, que foi demitido da Secretaria de Cultura, nunca falou nada. A Olinda Lima chegou a falar, mas a única coisa que ela disse mesmo, de fato, é que o Braide sabia do contrato com Juju e Cacaia. E eu acho pouco provável não saber. Na época, inicialmente, o contrato era de 7 milhões. É difícil um gestor não saber de um contrato tão alto quanto esse. Enfim, ficam todos muito calados aí, aguardando, não sei exatamente o que. De repente, uma recomendação do Ministério Público dizendo que está tudo certo. O fato é que tem que serem dadas essas respostas aí.